E aí, turma? Kaji falando. Tudo beleza? Vamos falar sobre microfone? Uma das dúvidas que geralmente muitos amigos, artistas, pessoas conhecidas que eu tenho a oportunidade de trabalhar sempre me perguntam é em relação a que tipo de microfone utilizar. Que tipo de microfone, que marca, que modelo eu indicaria para uma apresentação ao vivo, para uma gravação no home studio. Hoje eu quero demonstrar para vocês as características sonoras, inicialmente com minha voz, falando como eu estou falando agora para vocês, com alguns modelos de microfone, né, que seguem a linha desse microfone que está aqui aparecendo na imagem, que é o famoso Shure SM58. Uma das características do SM58 que tornou ele um padrão na indústria, principalmente da música dos espetáculos, nos palcos, com as bandas de rock, foi a sua capacidade de receber abuso mesmo, né? Pancada, cair no chão, receber uma baquetada de um baterista, né? E continuar funcionando por muitos anos. O SM58 tem um microfone que é o irmão dele, o SM57. Vou mostrar aqui para vocês agora. Esse, o SM57, tem uma característica sonora muito parecida com o SM58. Eu vou testar aqui e a gente vai poder fazer essa comparação com a minha voz falada. E posteriormente, nesse canal que inicia com esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, eu quero também realizar demonstrações com músicos, com cantores, com instrumentistas tocando diversos tipos de instrumento e a gente poder experimentar diferentes microfones para, quem sabe, perceber aí, né, a diferença entre um e outro. Eu vou ajudar você a escolher qual microfone pode te auxiliar nas suas atividades no home studio, na realização de um podcasting, ter como seu microfone, ou se você está montando uma pequena empresa de som e precisa investir nesse tipo de equipamento. Então, eu tenho alguns microfones aqui que eu quero fazer uma comparação hoje, para deixar aqui para vocês, que é o SM58, o SM57. Esse meu SM57 eu marquei com a fita aqui, porque ele é um microfone tão comum nos espetáculos que eu tinha medo de ser trocado por algum outro, de alguma empresa, né? Eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar com áudio, eu sempre tive o hábito de ter meu próprio equipamento. O SM58 e o SM57 deram origem a uma série, centenas de microfones que seguem esse mesmo tipo de pensamento estético. São microfones dinâmicos, diferente dos microfones condensador, eles não precisam de nenhuma alimentação externa para funcionar. O microfone condensador, por exemplo, esse aqui, o Beta 87, esse tipo de microfone precisa de uma alimentação que geralmente vem da sua interface de áudio, da mesa de som, chamado Phantom Power. Como eu disse, o SM58 e o SM57 deram origem a muitos outros microfones que seguem a sua mesma característica técnica, digamos assim. Um exemplo é esse microfone da Behringer, que é um microfone de excelente custo-benefício, que custa 5 vezes menos que o SM58 no mercado em dólar. O SM58 e 57 sempre custaram $100, $99, o preço dele nunca mudou. Esse microfone aqui custa $20. A gente vai poder perceber aqui se há uma grande diferença entre os dois. Outras marcas também lançaram seus microfones seguindo essa mesma faixa de preço da Shure. Um deles é o Blue Encore 100, que é o microfone mais recente, tem poucos anos que foi lançado pela Blue, que é uma companhia muito bacana. O Audix OM2, esse é um dos meus microfones favoritos para minha voz, para minhas apresentações como músico. Tanto o OM2 como o OM5, que eu não tenho aqui nesse momento, mas quero trazer para a gente fazer os testes também depois. Microfones que seguem a linha do SM57, eu tenho aqui para a gente experimentar hoje. Também da Audix, o Audix i5, que é um microfone maravilhoso, muito bacana para todo tipo de situação. Os microfones dinâmicos, que foram pensados principalmente para o palco, eles são extremamente versáteis. Você pode basicamente microfonar qualquer tipo de fonte sonora com esses microfones. Eles têm uma capacidade de suportar alta pressão sonora. Então, você pode colocar ele muito próximo ao alto-falante de um amplificador de guitarra, de um amplificador de baixo, dentro do bumbo da bateria. Cantores que têm uma projeção vocal poderosa podem cantar com ele bem próximo aos lábios, e eles são pensados para receber esse tipo de pressão sonora e continuar tendo uma boa qualidade de captação.
Hoje é muito comum no mercado do mundo todo, o Brasil não é diferente, encontrarmos microfones que seguem essa mesma característica técnica do SM58 e 57 com um valor extremamente acessível. Um exemplo desse tipo de microfone é esse microfone aqui da Arcano, que é o Arcano Osme 8. Eu acredito que é como se fosse um microfone baseado no Beta 58, que é um irmão desse microfone aqui, que eu não tenho no momento aqui, mas que tem uma característica sonora muito boa também. Então, esse é um microfone que nós vamos testar aqui também e que você encontra, você pode procurar nos sites de venda de instrumentos musicais, de equipamentos para o áudio. A Arcano tem uma linha muito bacana de microfones com um preço extremamente acessível. Esse é o meu favorito da Arcano, o Osme 8, que você também pode encontrar como Rondo 8 ou BT58. A nomenclatura muda, mas o microfone é basicamente o mesmo. Eles têm também esse modelo aqui, que é o Renius 8, que é uma cópia visual assim do SM58, que também tem uma característica sonora muito boa, microfone bem feito, não tive problema com nenhum deles ainda. Eles têm também a versão parecida com o SM57, que eu tenho, um microfone extremamente funcional, já fiz várias gravações com ele ao vivo, mas não tenho no momento. Posteriormente vou postar algumas comparações com o SM57 e o SM58. Uma das características do microfone dinâmico, o microfone feito para o palco, assim como os microfones pensados para estúdio também, mas o microfone pensado para o palco como esse, que você pode pegar o microfone e se movimentar pelo palco, então ele tem uma estrutura que permite isso ser feito e que também proteja o microfone. Então isso é um fato muito bacana. Esses microfones geralmente duram muito tempo, não são facilmente danificáveis, digamos assim. Uma outra característica que é importante ressaltar aqui é o que chamamos de efeito de proximidade, que quanto mais você aproxima do microfone, mais a sua voz, mais você realça as frequências baixas, as frequências de médio grave. Quanto mais você afasta, você tem um som menos presente nesse sentido. Como se você estivesse falando no ouvido de alguém. Você quer cochichar, você pode falar baixinho, pertinho. Essa forma de usar o microfone define muito a qualidade da captação do som. Então, um cantor, cantora, um locutor que aprende a se posicionar com o microfone, isso é fundamental. Às vezes, isso é mais importante do que a própria marca, preço ou característica do microfone. Porque se vocês repararem, se eu afasto do microfone, a gente perde muito, muda bastante a característica do áudio que está sendo captado, né? Então, eu estou aqui a basicamente um palmo do microfone. Se eu aproximo um pouquinho mais, você percebe que minha voz, a característica da voz mudou bastante. Se eu aproximo mais ainda, estou a 2 dedos do microfone, vocês podem observar que só essa mudança de posicionamento em relação à cápsula do microfone muda bastante o tipo de som que você obtém, né, ao usar um microfone como esse. A utilização do microfone depende muito de como você está utilizando ele. Ao captar uma voz, ao posicionar ele numa das peças da bateria, no instrumento de percussão. Se você bota, por exemplo, o carrom, aquela caixa de madeira, né? Instrumento percussivo. Se você bota o microfone dentro do carrom, você tem um som. Se você bota o microfone exatamente na boca do carrom, você tem outro som. Se você afasta o microfone um palmo do carrom, da boca do carrom, você vai ter um outro som. Então isso é fundamental, essa experimentação, porque às vezes a pessoa pode adquirir um microfone para realizar suas gravações em casa e por mau posicionamento do microfone ou por se posicionar de uma forma inadequada para o seu tipo de voz, para o tipo de emissão que você está realizando ali, pode achar muitas vezes que não é o microfone adequado, achar que o custo do microfone, se comprar um microfone mais caro. Eu, por exemplo, já fiz isso algumas vezes quando estava iniciando meu trabalho com áudio, com gravações, comprar diversos microfones, depois vender o microfone porque achava que o microfone não era muito bom e depois descobri que tinha tido um bom microfone que hoje eu gostaria de ter e descartei para adquirir um outro modelo. Mas isso faz parte também da brincadeira, né? Então, vamos lá, a conversa está longa, eu vou passar agora para a gente trocar de microfone aqui, experimentar alguns modelos para que vocês possam observar se há uma diferença, se a diferença é muito grande, se justifica a diferença de preço. Eu não vou falar em preços aqui, vocês podem procurar isso nas redes, na internet, no site de venda,
para se basear, até porque no Brasil, com as alterações do valor do dólar, geralmente tem uma grande alteração no valor desses equipamentos, ou simplesmente pelo importador, né? Certos equipamentos chegam com preço mais acessível. Eu vou trocar aqui o microfone e a gente vai poder avaliar o próximo microfone em relação ao SM58. Antes de trocar de microfone, eu quero falar para vocês da importância, em algumas situações, de se usar uma espuma no microfone, para evitar o efeito de os bays, as plausivas, que geralmente projetam ar na cápsula do microfone, e pode ser que isso esteja acontecendo agora aí quando você for ouvir. Então, existem algumas espumas bem baratinhas que eu vou colocar aqui nesse microfone. O teste, eu vou fazer o teste sem espuma, mas eu quero só que vocês observem a diferença agora, porque uma espuminha como essa pode ser um grande diferencial nas suas gravações em sua casa, no estúdio, para uma performance ao vivo. Então agora eu estou falando a mesma distância, até aproximei um pouquinho mais, e provavelmente vocês vão estar percebendo menos influência da proximidade dos meus lábios e a projeção do ar na cápsula do microfone. Então, existem aquelas espumas também chamadas pop filter ou anti-puff, que não é redondinha, que bota na frente. Eu tenho aqui, mas não está próximo agora. No próximo vídeo a gente pode fazer uns testes, mas que executam um papel bem parecido com esse aqui. Então, quando é que a gente deve usar uma espuma como essa? Sempre. Se não te incomoda, use sempre para entrevistas ao ar livre. Por exemplo, você vai ter menos influência do vento, se é um local que tem bastante vento, né? E que isso pode interferir às vezes num diálogo, num canto, na gravação de algum instrumento que você esteja fazendo. Então vale a pena. Geralmente não altera a qualidade do som do microfone de forma negativa. Às vezes alguns microfones que têm uma característica ou uma voz que tem uma sibilância maior, que isso pode ser um pouco agressivo na cápsula do microfone. Essa espuminha algumas vezes ajuda a diminuir um pouquinho esse incômodo. Então vamos lá, vou trocar de microfone agora para a gente continuar o nosso bate-papo. Então, seguindo aqui, de início eu já troquei para o SM57, para que vocês possam perceber se existe uma diferença de timbre entre esses dois microfones. O SM57 foi o meu primeiro microfone dinâmico da Shure que eu comprei, e comprei na época para meu canto, porque foi o microfone que eu achei entre o SM58 e o SM57, eu preferi a característica sonora dele na minha voz. Pode ter sido, na época, um efeito placebo aí da questão estética. Como eu geralmente via os artistas cantando no SM58, eu queria fazer diferente. E, no caso, para minha voz, eu comprei, na época, uma espuma específica para esse microfone, que ajuda a diminuir as plausíveis. Não era essa espuma, essa aqui é uma genérica que a gente encontra hoje para compra, mas que realmente faz uma diferença positiva. Eu prefiro usar ele assim. Tem um controle maior dos pays, dos bass, e a gente pode se aproximar um pouco mais do microfone. Então aí vocês já estão percebendo a característica sonora do SM57 na minha voz. Né? Logicamente é diferente se eu estivesse aqui cantando ou se fosse uma voz diferente da minha. Tudo isso deve ser levado em consideração na escolha de microfone, e às vezes o mesmo cantor ou o mesmo instrumento, a depender da música ou do tipo de performance que está sendo feita, um outro microfone vai atender melhor aquela situação. Agora, uma coisa que eu preciso dizer a vocês é o seguinte: todos esses microfones que eu mostrei aqui, quer dizer, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, e muitos outros que já usei como profissional do áudio, como músico, como técnico de som, viajando, né, em várias cidades do Brasil, em várias circunstâncias de palco, é raro encontrar um microfone que eu diga que não funciona bem. Né? A não ser quando é um microfone realmente que não é um microfone profissional, feito para um ambiente profissional. Mas isso eu digo porque vale a pena você abrir a cabeça para o fato de que não deixe de criar o seu trabalho, realizar sua gravação, desenvolver o seu vídeo, o seu canal no YouTube, porque você não tem condições financeiras de comprar um equipamento caro. Hoje em dia a gente pode realizar aventuras musicais, artísticas muito bacanas com equipamentos extremamente acessíveis. Então vou trocar agora para um próximo microfone. Bem, eu já quero mostrar aqui para vocês o Audix OM2. Por que eu estou te mostrando esse microfone? Porque é também de uma companhia norte-americana. A Audix é uma companhia que conseguiu uma grande presença no setor, assim, na música pop norte-americana. Muitas bandas de nome assim, nacional, internacional,
utilizam esses microfones da Audix. Eles têm microfones para kits para bateria, microfones pensados mais para o estúdio, como microfones condensador de diafragma grande, pequeno, microfones de clipe para instrumentos percussivos. Então vale a pena. Eles já tiveram um custo-benefício no Brasil muito bom, não sei como é que está agora com essa alta do dólar, mas esse é um dos meus microfones favoritos para gravações ao vivo. E é um microfone muito bom, muito bacana. Então vale a pena, se você puder, tiver condições de testar ou encontrar um microfone desse. Já indiquei para vários artistas e geralmente é muito bem aceito esse microfone. O M2, o M5 é maravilhoso, eu tenho também. Já foi meu microfone favorito para o meu canto, para a minha voz, quando estava mais nativa, assim como músico. O M6 também é um microfone muito bom, toda a linha OM, e também os microfones pensados mais para instrumento. Então vamos passar para um deles agora. Temos aqui um dos meus microfones favoritos de todos os tempos, que é o Audix I5, um microfone que está na mesma faixa de preço do SM57, do SM58, do Audix OM2 também, e uma outra infinidade de microfones que custam nessa faixa de $100. Esse é um microfone excelente, o Audix I5, um competidor direto do SM57. Eu acredito que devem existir muitos testes desse microfone na internet, vale a pena procurar. É uma excelente escolha para quem precisa ter um microfone versátil, quem não pode ter muitos microfones, mas precisa de um microfone que seja bom para gravações de instrumentos como violão, para voz, para instrumentos percussivos. Então fica a dica aí, o Audix I5. Eu preciso também deixar claro que na edição desse vídeo eu vou procurar minimamente mexer não vou fazer alterações nas características sonoras de nenhum microfone, com equalização ou compressão, ou nenhum tipo de filtro, apenas o equilíbrio do ganho entre cada microfone para não dar uma ideia de que um é melhor que o outro porque está soando mais alto. Porque isso é comum, o microfone tem uma captação um pouco mais, tem um ganho de entrada, de sensibilidade um pouco maior que o outro, mas isso não se traduz necessariamente em uma melhor qualidade, já que temos um controle de ganho geralmente na interface de áudio, na mesa de som. Vamos passar para o próximo microfone? Eu tenho aqui esse microfone da Blue, dessa companhia chamada Blue. A Blue oferece modelos de microfone geralmente com visual exótico, então existem microfones da Blue assim, muito bacana para você ter no estúdio, porque eu acredito que como a gente não consegue visualizar um áudio, a influência visual dos microfones, ela realmente é bem interessante. Tem pessoas que às vezes julgam um microfone mais pela sua característica visual do que necessariamente o som, já que muitas vezes a gente não tem uma grande diferença sonora entre a forma como um microfone capta o som para um outro microfone, se forem microfones que estiverem dentro de um padrão de qualidade profissional, né? Pensados para uso profissional. Então esse é um microfone que eu extremamente indico, o Blue. Cabe a você que está ouvindo aí julgar se é um tipo de som que, no caso na minha voz aqui, te agrada. O que eu posso dizer é que já testei esse microfone em diversas situações, inclusive de gravações. O resultado é muito positivo, eu gosto bastante. Esse é o microfone da marca Arcano, que eu falei para vocês no início do vídeo. E a Arcano é uma companhia, eu não conheço ninguém da Arcano, quero deixar claro aqui, não estou fazendo propaganda para nenhuma dessas marcas, apenas demonstrando a vocês aqui os microfones que eu tenho acesso e que considero equipamentos que vale a pena adquirir. Então esse microfone eu comprei para um teste. A linha da Arcano geralmente é muito acessível, os valores. Eles vendem uns kits de microfone, muitas vezes por menos de R$400, 5 microfones com cabo, com cachimbo, uma maletinha. Então eu já indiquei para vários amigos, para algumas empresas que estão iniciando suas atividades e precisam ter um set de microfone para atender seus clientes. Cabe a você julgar aí, né? Eu gosto muito, esse microfone dos que eu já testei da Arcano é o meu favorito, que eu acredito que no momento se chama Osme 8. A Arcano é uma empresa que pelo que eu entendo, eles não fabricam esses microfones, eles compram microfones geralmente produzidos na China e colocam a marca Arcano neles. Mas o que eu percebo é que eles escolhem bons modelos de microfones para ter a sua marca neles. Hoje no Brasil a gente tem uma série de microfones dessa natureza. Eu acredito que muitos deles devem ser bons microfones com um custo-benefício excelente.
Então fica a dica, esse é um microfone que realmente eu indico, já indiquei para algumas pessoas que adquiriram e esse é o meu favorito. Eu vou passar agora para o modelo que visualmente imita o SM58. Esse visualmente é uma cópia do Beta 58 também da Shure. Vamos lá então, o Arcano Genius 8. Como eu falei, o nome desses microfones eles mudam, eu não sei porquê. Mas o microfone, se você observar visualmente, esteticamente, é o mesmo microfone anterior da Arcano. Então, esse é um microfone que visualmente parece muito com o SM58, a versão do SM58 que tem essa chavezinha de liga e desliga. Eu não gosto muito dessa chave, porque pode ser que, por engano, o artista que tem o hábito de ficar com o microfone na mão desligue isso no momento de uma apresentação e aí pode perder ali alguma parte do canto. Mas fora isso, não vejo nenhum problema nesse microfone. Eu gosto da captação dele, do tipo de som que ele reproduz. E esse modelo ainda é um pouquinho mais barato do que o anterior que eu mostrei para vocês. Então fica aí essa dica também. Lembrando que esse é o primeiro vídeo desse canal que estou lançando para tratar desses assuntos. Então espero que vocês gostem e aceitem sugestões também. Vou passar para o próximo microfone aqui. Esse é o microfone da Behringer, chamado Behringer Ultra Voice XM8500. É um microfone excelente, muito bom, principalmente se levarmos em consideração o preço. Enquanto o SM58, o 57, o Audix, o M2, o Audix 5 custam geralmente $100, esse é um microfone que sempre custou $20. Eu não sei hoje como está no Brasil o valor dele, mas é um excelente microfone, muito bom mesmo. Já tive a oportunidade de usar todos esses microfones, eu já usei em situações de ao vivo, já fiz gravações e entrevistas, né, bate-papos que precisam de um registro de audiovisual. Tá aí, eu vou posteriormente realizar alguns testes com ele para a gente poder comparar, porque é realmente uma opção extremamente positiva para quem não puder comprar um SM58 ou um Audix ou M2, um microfone um pouco mais caro. Fica aí essa sugestão. Tem um microfone que eu infelizmente não tenho aqui, mas que também já usei bastante, tenho alguns deles, que é o Samson Q7, que também tem uma característica sonora muito próxima desse microfone aqui do Behringer. Tem uma linha também da Behringer que é mais baratinha ainda, que eu acho que é o XM1800, que já tive e dei de presente para um querido amigo que precisava de uns microfones. Vem geralmente um kit com 3 deles e tem uma construção um pouco mais simples, feita em plástico, mas que também tem uma característica sonora muito boa. Então vamos passar para um próximo microfone. Esse é o AKG D5. Eu morava nos Estados Unidos quando esse microfone foi lançado pela AKG, essa linha D da AKG. Eu acredito que existe o D5, o D7 e algumas outras variações aí desse D da AKG. Esse é um microfone dinâmico, assim como os outros, e que eu gosto muito do efeito de proximidade dele. Tem agudos muito bonitos. Já me surpreendeu assim, instrumentos como flauta, por exemplo, do próprio instrumentista ou da instrumentista preferir o som desse microfone em relação a outros bem mais caros. Nos Estados Unidos, quando ele foi lançado, não se deu muita atenção a esse microfone. Eu ia nas lojas, perguntava assim aos vendedores, batia um papo, a turma meio que torcia o nariz. Eu acabei comprando ele quando voltei para o Brasil. Por algum motivo, ele chegava no Brasil com um valor bem bacana. É um microfone que tem uma característica muito positiva em relação ao ruído de toque, né? O manuseio dele, para quem gosta de fazer gravações segurando o microfone, tem uma sensibilidade pequena para esse tipo de ruído. Então a gente vai poder fazer esses testes aqui posteriormente em outros vídeos, mas no momento fica essa indicação aí e esse teste rápido aqui, né? Com a minha voz, com a minha fala, e é isso aí, a KGD5. Então é isso aí, turma. Esse é o primeiro vídeo no meu canal. Vamos ter a oportunidade de testar muita coisa bacana aqui, realizar essas aventuras artísticas, sonoras, tratar de questões relacionadas ao audiovisual que eu estou buscando aprender agora. De antemão, já digo a vocês que para os próximos vídeos, o próximo vídeo eu quero testar esses microfones aqui, ó. O SM86, o Electro Voice Cobalt C011, o AKG C535, que é um microfone que eu gosto muito, e o clássico Beta 87A. Então, o próximo vídeo eu quero fazer uma comparação entre esses microfones e alguns microfones dinâmicos e alguns microfones pensados mais para o estúdio,
Então fique à vontade para escrever uma mensagem, uma sugestão, um pedido de algum tipo de teste. Para esse vídeo eu usei a interface da Behringer, a UMC 404, que é uma interface simples e muito boa. A Behringer tem uma série de interfaces de custo-benefício muito bom, assim como outras marcas também, então vale a pena pesquisar. Espero poder fazer testes dessa natureza aqui também com alguns equipamentos desse tipo. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a toda a turma.